Toda quarta-feira, tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas e ligadas no nosso grande portal. Tem sido notícia nos últimos dias, especialmente depois da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, a USAID, ou USAID, se preferir falar mais inglesado, mais norte-americano. USA, United States of America, International Development. Então é a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional. A USAID foi criada nos anos 60, no auge da Guerra Fria, no auge daqueles tempos que se vê retratado nos famosos filmes de 007. O que era a Guerra Fria? Já falei diversas vezes aqui, não custa nada recapitular. Era a guerra que não existia armas, nem tiros, nem nada, era a guerra da espionagem entre os Estados Unidos liderando no mundo inteiro o livre desenvolvimento e a famigerada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fora criada em 49, ampliada especialmente em 49, pelo marxismo-leninismo que dominava o mundo, com as ideias de Vladimir Ilyanov, mais popularmente conhecido como Lenin, e o Joseph Stalin, que foram os dois mais poderosos e mais fortes líderes por muito tempo do comunismo internacional. E eles dominavam, Lenin já havia falecido, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dominava o grande grupo que ela conseguiu envolver em torno do comunismo, cujas ideias pregava, do marxismo, com o poder rigoroso de Stalin, depois Nikita Khrushchev, que era um pouquinho mais brando, Brezhnev, que também, até que caiu com o Gorbachev. Mas vamos chegar lá. Ela foi criada em 60, a USAID, exatamente para incentivar os países mais pobres, mas que não simpatizavam com as ideias comunistas, e segurá-los do lado das ideias libertárias, das ideias conservadoras, mas, porém, das ideias norte-americanas da preservação e do desenvolvimento do capitalismo. Em resumo, é isso aí, a ideia de criação. Ela investe, desenvolve programas hoje internacionais de saúde, educação, causas humanitárias, em diferença, aplicando recursos enormes do Tesouro Norte-Americano em agências de assistências internacionais. Muito bem. Quando falamos em agências de assistência, nós vamos falar aqui nas ONGs, organizações não governamentais, que são entidades que não diretamente participam de governos, mas que indiretamente participam, ingressando em áreas de responsabilidade governamental para ajudar. Eu vou dar 2 exemplos de ONGs antiguíssimas e que não tem nada de corrupção em século de existência, que é o Rotary Club Internacional e o Lions Club Internacional. São entidades, o Lions Club especialmente, que tem, inclusive, para quem não sabe, uma cadeira para se sentar na Organização dos Estados Americanos, na ONU, evidente que uma cadeira sem voto, porque ajudou a fundação da ONU em 48, e em 45 e a carta divulgada em 48, mas essas organizações se ampliaram, se desenvolveram no mundo inteiro. E se criam ONGs hoje, organizações não governamentais, para tudo que é coisa, para tudo que é porcaria. E aí começam a se conseguir verbas públicas e aplicar essas verbas públicas. Pois bem,
A USAID, com descuido do último governo norte-americano do Joe Biden, aplicou o dinheiro, 42% dos recursos foram aplicados aqui nas Américas, na América Central, América do Sul, em organizações não governamentais. E aí veio o desvio e a intenção maléfica, porque essas organizações, em princípio, se vinculam, como no nosso caso aqui no Brasil, que está cheio delas vinculadas direta e indiretamente com o governo atual, o desgoverno atual que nos assola. E o Donald Trump cortou essa verba e fechou a USAID, fechou em termos, fechou o prédio, liberou de trabalho, proibiu de acesso dos funcionários que lá estão, botou funcionários para investigar os desvios dessas verbas destinadas a organizações que têm tendências comunistas no mundo inteiro. E este é o que a USAID fez. Então, a USAID está lá nos Estados Unidos, fez isso lá nos Estados Unidos, não veio aqui ao Brasil ainda, mas evidente que vai ter consequências aqui, porque estão apurando colocação de recursos em entidades que, segundo consta, inclusive influenciaram na última eleição brasileira, nas redes sociais, isso, aquilo, com recurso norte-americano, para incentivar a eleição deste péssimo, porco, imundo, sujo, nojento governo que nós temos hoje no Brasil. E, de outro lado, está aqui no Brasil a Comissão de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos, evidentemente, como o nome diz, é das Américas. Vem lá do Canadá até a ponta final do Chile. É a organização dos países que controla, entre outras coisas, os direitos humanos, controla as liberdades, controla, entre outras coisas, os interesses das três Américas, do Norte, Central e do Sul. Bom, esta Comissão de Direitos Humanos da OEA, quando veio para cá, o pessoal todo ficou empolgado. Agora a OEA vai descobrir as perseguições feitas a deputados de direitas, a deputados bolsonaristas, feitas a jornalistas, doutor Eduardo, que tem o trabalho de jornalismo como deve ser, orientado para a informação, com respeito às ideias dos outros, embora possa ter comentários sem querer influenciar em tendências esquerdistas por aí afora, e todo mundo achando a OEA agora vai descobrir isso aqui, vai nos ajudar. Eu acho que temos que ver com cautela. O senador Magno Malta foi na reunião, que está aqui, veio dia 10, domingo, na verdade chegaram domingo, e dia 9 estão até dia 14 aqui, para ouvir, mas as primeiras reuniões da OEA não foram com órgãos oficiais brasileiros. Depois abriram para contatos com deputados federais e senadores brasileiros que haviam, inclusive, ido aos Estados Unidos e suplicado a intervenção ou a investigação da OEA em casos de perseguição política da esquerda contra a direita no Brasil. E o pessoal está empolgado. Eu vejo com cautela, até porque foi divulgado que o presidente desta comissão é um advogado de origem brasileira ou brasileiro que tem amizades e até negócios jurídicos com personalidades brasileiras, então temos que ter o pé atrás. A reunião ontem, que o senador Magno Malta apresentou uma série, ontem ou segunda-feira, uma série de reclamações, e outros senadores brasileiros, deputados federais, como Van Hatten, que é gaúcho, e outros deputados federais, o Geyer, que estiveram lá e conversaram com o pessoal e deixaram as reclamações, estão empolgados. Mas nós temos que ter uma certa cautela até aonde a OEA pode atuar, ou pode até reclamar no Brasil, ou pode ignorar o que está acontecendo.
muito mais forte, muito mais pesado, vai ser, evidentemente, o que a investigação interna nos Estados Unidos da USAID e dos recursos desencaminhados da USAID para o lado errado. Olha, uma pérola nas notícias hoje, na mídia, na mídia particular, na internet, como se diz, a Controladoria Geral da União, cujo ministro é Vinícius de Carvalho, vinculado a esse péssimo governo que nós temos, disse que o índice de percepção de corrupção feito no Brasil, que é o ranking da transparência que examina a corrupção de forma internacional, que isso é conversa de boteco. O que o índice apurou é que em 180 países investigados, o Brasil está em 107º lugar no índice de corrupção, no índice de transparência que não aparece e que apontam as corrupções havidas por aí. Não é conversa de boteco não, ministro. É exatamente o que vem acontecendo no Brasil e que nós temos que combater, nós temos que reclamar, nós temos que dar contra. Sabem, esse desgoverno que está aí, esse governicho que está nos assolando, corrupto, mal intencionado, perseguidor, mentiroso, comunista, desagregador, formado pelo PT, PSOL, PCdoB, PV, PDT, PSB e PCU e outras porcarias mais da esquerda podre, inclusive algumas partes de outros partidos, até do meu, que tem ministérios lá, o MDB corrupto, que o MDB é correto, certo, não se vincula com essa gente como o do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Qual é a diferença que nós vemos aí entre a esquerda e a direita no mundo? É que nada mais quer a direita, o governo Trump agora é um governo direitista, o Joe Biden era democrata, que significa a esquerda norte-americana, mas a esquerda norte-americana, perto da nossa esquerda, não é nada, porque a esquerda americana apenas quer avançar um pouco no progressismo contra o conservadorismo que nós da direita lutamos. Qual é esse conservadorismo que nós lutamos? Principalmente que fique funcionando aquelas coisas tradicionais, como a família, a religião, um Estado decente, que um povo seja amigo e não dividido, que hajam ideias livres e não ideias impostas. É isso que a direita defende, não é nada demais. É o capitalismo, sim, para que as pessoas tenham trabalho, tenham emprego, e é através da circulação do dinheiro, ideias econômicas no mundo inteiro, debatidas por técnicos, por filósofos, por pensadores, por economistas de renome, que é através disso que funciona o mundo. Não é através de querer ajudar uns e outros e dividir o povo, como essa esquerda nojenta, asquerosa, repugnante faz aqui no Brasil, criando um monte de caixinhas pequeninhas, de grupinhos pequenos, para dividir. Isso é técnica usada por Lenin e por Stalin lá na Rússia, para dividir e poder submeter o povo. Nós combatemos isso, nós somos contra. E quando alguém diz, vamos, deixa como está, não deixa como está. A senhora ou o senhor que está me ouvindo, o jovem que tem ideias boas, ideias brilhantes, ideias para frente, como alguns grandes deputados que temos aí, aquele de Minas Gerais, que não tem 30 anos ainda, o Nicolas, que combate contra isso, combata também, fale, reclame. É essa a nossa obrigação, não deixar que esse governo podre, imundo, sujo, mentiroso, que começa a mentir desde da sua liderança maior, possa desestabilizar e acabar com o Brasil. Acho que o tempo dele está começando. Acho que o povo já está enxergando as mentiras e as promessas que não foram cumpridas e que não serão, porque a ideia deles não é cumprir, a ideia deles é ter o poder pelo poder, para ficarem no poder desmandando,
desarticulando e dividindo o povo. Nós queremos a união do povo, a liberdade de todos, sim. Que cada um tenha a sua opinião, a sua posição e escolha o grupo que quer. Mas não fazer e incentivar que esses grupos briguem entre si para, dividindo o povo, dominar. O que essa esquerda nojenta está querendo fazer. Acho que a USAID, acho que a OEA, e acho que aquilo que está acontecendo hoje, como a percepção da transparência internacional, nos ajuda muito. Vamos aguardar que este seja o ano para começar a modificar e a derrubar esse governo podre que está aí. Bom dia.